Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 7ª lição do trimestre, revista CPAD Adultos. O perigo da murmuração. Texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática nos ensina que a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. O nosso texto bíblico para a leitura está em Êxodo capítulo 16, versículos 1 a 7. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Zim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tende tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção diária, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós, para que murmureis contra nós? Ainda lemos em 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Na introdução do comentário, lemos que é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações. Vamos falar aqui da murmuração na Bíblia. E o que é murmurar? As principais palavras para murmuração, primeiro no hebraico o verbo lim, resmungar, reclamar, murmurar. E o substantivo, vou aqui arriscar no hebraico, higaion, que significa meditação, música solene, pensamento, conspiração. Também temos no grego o verbo goguzo, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, aqueles que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. No segundo item, vemos o comportamento dos murmuradores. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas, nos dias de Moisés, e nos dias de Jesus, com os escribas e fariseus. Também vemos o pecado da murmuração no início, na igreja em Jerusalém. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Então, o murmurador ele costuma usar entre as suas armas as ironias e sarcasmos. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos.
Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Vamos falar aqui no terceiro item sobre o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio da sua atitude, porque a sua alma está doente. O seu corpo vai começar a refletir aquela doença, a doença da alma. O corpo só será luminoso se os olhos forem bons. O que quer dizer isso? O nosso exterior, ele vai refletir aquilo de mal que estiver no nosso interior. Vamos aqui ao segundo tópico. Murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Quem Deus escolheu? Moisés e seu irmão Arão foram escolhidos para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, toda aquela história das 10 pragas do Egito, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador Moisés o conduzia para morrer no deserto. Ora, vejam só que absurdo. Moisés, durante pelo menos um bom tempo ali no Egito, havia colocado a sua vida em risco ao enfrentar Faraó, o rei do Egito, para que Israel fosse liberto. Não foram apenas uma vez, 2 vezes, por várias vezes. Moisés entrou na presença de Faraó sem saber se ia sair vivo. Faraó, com uma ordem, poderia ter ordenado que Moisés e Arão fossem mortos ali na sua presença. Mas isso não aconteceu porque Deus permitiu. Porém, era possível de acontecer. Moisés colocou a sua vida em risco pelo povo. E agora, depois que eles haviam saído do Egito, estavam no deserto, eles acusavam Moisés, dizendo: você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Vemos então que a murmuração ela sucede à incredulidade, ela vem depois da incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. Isso é a murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração. Somente impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. No segundo item, vemos a murmuração contra Deus. Deus respondeu à murmuração do povo dizendo: eu vou mandar pão dos céus. Mas Deus deixou claro que contemplou as murmurações. Deus sabia de tudo que o povo estava falando contra ele, contra Moisés e Arão, mas tratou as pessoas com piedade e compaixão. Vejam que exemplo, se Deus, que tinha poder para destruir todas aquelas pessoas num piscar de olhos, engoliu em seco, digamos assim, as murmurações do povo contra eles, isso é um exemplo para nós. É assim que devemos fazer. Não é fácil, depois de termos feito tudo o que podemos pelas pessoas, elas murmurarem contra nós, elas mostrarem ingratidão, falta de confiança, desrespeito. A nossa vontade é chutar o pau da barraca, no popular. É deixarmos para lá. É não atender mais essas pessoas, a não ligar mais para elas. Mas Deus aqui nos dá o exemplo de como tratar. De tratou com compaixão e com piedade. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa, do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Por que é perigoso murmurar? Diz aqui no item 3. A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz? Jó 9:4. É como se alguém estivesse reconhecendo: não adianta falar contra Deus. Vemos hoje em dia pessoas dizendo horrores, blasfemando contra Deus.
Ah, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. A vontade que dá é chegar para essas pessoas e dizer: e você não tem medo de falar dele assim? Se realmente ele é tão errado quanto você diz, se Deus é tão mau quanto você está dizendo, imagine o que ele poderá fazer com você. Tenha temor a ele, tenha medo. Deus está nos céus, tem todo o poder em suas mãos e você está aqui embaixo na terra. Ele não tem poder nem sobre as suas próprias tripas. Então, realmente, a murmuração é perigosa. Podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas, no contexto que estamos. Por conseguinte, a murmuração nos cega diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado, a fim de não serem destruídos. Vamos aqui ao terceiro tópico, murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Qual foi o fim dos israelitas murmuradores? Quando examinamos os textos de Números 14, 29 e Números 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Eles morreram no deserto. Eles ficaram 40 anos rodeando aquele deserto sem poder entrar na terra de Canaã. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Vamos ao segundo item, o destino dos murmuradores. À luz do relato dos livros de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já está espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo de nossa trajetória cristã. No terceiro item, vemos os males da murmuração. Há muitos. Por exemplo, na vida da igreja, na igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. A murmuração ela faz isso, ela divide as pessoas, ela devasta as pessoas. A murmuração ela é o que nós poderíamos chamar hoje em dia de uma fake news espiritual, uma desinformação espiritual, porque ela traz uma informação incorreta sobre Deus, sobre as pessoas, sobre as lideranças, e ela compromete a maneira como as pessoas veem o agir de Deus. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração resulta em mentiras, calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Concluímos então nesta lição o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo de nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 7ª lição
revista CPAD Adultos, neste segundo trimestre de 2024. Na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.